conversar aqui com o senador Cássio Cunha Lima, que visita o Alto Sertão da Paraíba no Dia do Trabalhador, né, Cássio? Uma agenda positiva, o senhor visitando alguns municípios aqui do Alto Sertão, principalmente da Grande Souza. Comecei pela visita a Nazarezinho, onde o prefeito Salvan vem fazendo um trabalho muito importante, sobretudo para a construção da estação de tratamento de esgoto, para evitar que todo o esgoto de Nazarezinho vá para São Gonçalo, poluindo as águas do açude do manancial. Além de outras ações que vêm sendo desenvolvidas, como também na visita a São José da Lagoa Tapada com o prefeito Coloral, que entregou novos veículos para a saúde, a ambulância nova do SAMU, isso também como fruto do nosso trabalho. Eu tenho, como senador, trabalhado por toda a Paraíba, trabalhado na ajuda ao governo do estado, nos municípios, mesmo com as diferenças políticas que podem haver. O meu dever, e tenho cumprido com ele, é trabalhar pela Paraíba em todas as áreas. Então aproveito esse 1º de maio para fazer essas visitas, relembrar das 2 estradas que foram feitas no período em que eu fui governador, estradas que eram verdadeiros sonhos dentro do programa que foi ampliado inclusive no atual governo, porque além das obras que eu executei, graças a Deus eu pude deixar dinheiro, projeto, licitação feita para outras tantas estradas que foram feitas. Só aqui na região, por exemplo, Vierópolis, Lastro, para citar esses 2 exemplos, eram estradas que estavam programadas, planejadas, com recursos garantidos desde o tempo que eu fui governador. Eu comecei fazendo por São José da Lagoa Tapada, Nazarezinho, e na sequência foi feito Vierópolis e Lastro, dentro desse programa que foi começado no meu mandato e prosseguido no atual governo. Então isso tudo é motivo de alegria, além de outras obras, claro, de outras ações que fizemos. Estou apenas dando destaque à estrada, porque de fato são obras que ainda hoje têm significado e importância para a população. Como experiência no Senado, como é que o senhor está nesse momento como senador, inclusive como vice-presidente dessa importante casa? Como é que está sendo para o senhor nessa relação Paraíba também? É um espaço importante você ter o cargo de vice-presidente do Senado. Recentemente eu assumi mais uma vez a presidência interinamente do Senado da República. Isso é um prestígio para a Paraíba. Esse espaço não é meu, esse espaço é do Estado, naturalmente, que eu tenho muita honra e muito orgulho de representar. Eu tenho muito orgulho de ser senador pela Paraíba e, graças a Deus, eu tenho um mandato que se destaca. É um mandato que é reconhecido no Brasil inteiro. Eu procuro ter sempre uma postura de coragem, de firmeza na defesa do trabalhador, na defesa das pessoas que mais precisam, das pessoas que contam e necessitam das ações para ter uma vida melhor. Tem sido assim na minha trajetória inteira. E não é diferente agora no Senado. Eu sou candidato à reeleição exatamente por isso. Acho que o ano que vem será um ano muito importante, Pereira, para o Brasil. O ano que vem é uma espécie de divisor de águas. Ou o Brasil apruma o passo de vez, ou vai perder mais uma década, vai perder mais 10 anos. E o Brasil precisa de pessoas que tenham experiência, maturidade, que tenham equilíbrio, uma voz ponderada como eu tenho, que tenham naturalmente uma postura ética, como sempre tive, de decência, de honradez, de trabalho. Então são essas qualidades que a Paraíba tem, que eu procuro representar. A Paraíba tem um povo honrado, trabalhador, decente, competente, e eu levo essa representação da Paraíba com muito orgulho, com muita honra para o Senado Federal. Então as pessoas podem até não votar comigo, tem gente que é adversário, claro que ninguém é unanimidade, mas o mais duro adversário que eu possa ter vai reconhecer que eu faço um mandato que tem destaque, um mandato que é reconhecido, um mandato que não é apagado e que luta pela Paraíba de forma indistinta, por toda a Paraíba. E é por isso que eu estou novamente me apresentando como candidato à reeleição ao Senado Federal. O senhor ocupa cadeira de destaque no Estado, a exemplo de outros paraibanos ilustres, Humberto Lucena, Antônio Mariz, que fizeram também esse mesmo papel de representar a Paraíba com dignidade. E é isso que o seu mandato tem feito com esse Estado? É isso, apresentando
projetos de lei, aprovando leis. Agora mesmo aprovamos a lei dos deficientes terem acesso às universidades e aos institutos técnicos da educação federal. A vida inteira eu sempre lutei pelas pessoas que têm deficiência. E agora, depois de ter feito a autonomia da UEPB, como governador eu levei ensino médio para todos os municípios do estado. Eram 58 cidades que não tinham ensino médio e nós levamos o ensino médio, ou seja, abrimos uma estrada, um caminho de futuro para esses jovens com o ensino médio. A garantia da autonomia da UEPB permitiu a expansão da presença da universidade no interior do estado. E agora, como senador, complementando essas ações voltadas para os jovens, aprovei a lei que já está em vigor, que garante essa cota para os deficientes. Tem a lei do programa do leite, quando o governador tinha um outro programa muito importante, onde nós entregávamos mais de 120 mil litros de leite todos os dias, garantindo emprego, renda e segurança alimentar. Em Nazarezinho, por exemplo, eram mais de 400 famílias beneficiadas. Em São José da Lagoa Tapada, eram mais de 250 famílias que eram beneficiadas todos os dias. Infelizmente, o programa praticamente acabou. E agora tem um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara com emendas e retornou para o Senado, e queremos aprovar agora para consolidar esse programa do leite. Estou na luta, na defesa, mais uma vez, dos pescadores. Já em 2015, os pescadores deixaram de receber o seguro defeso. Naquele ano eu consegui, graças a Deus, resolver o problema. Agora estou na luta junto aos pescadores para resolver novamente o problema. É uma injustiça que se pratica do governo Temer contra esses pescadores. Aliás, é um pecado que se faz contra os pescadores não ter esse seguro defeso. Portanto, luto pelo trabalhador rural, quando eu disse desde o primeiro instante que não votaria na reforma da Previdência no que dizia respeito ao trabalhador rural, no que diz respeito o benefício de prestação continuada, o BPC. Hoje, dia do trabalho, se fala muito da reforma trabalhista, tem muito terrorismo, tem gente que faz política na base do terrorismo para amedrontar as pessoas. É uma balela, é mentira essa história que a reforma trabalhista tirou o direito do trabalhador. Não tirou direito coisa nenhuma. O que tem é uma compreensível resistência dos sindicatos que não querem perder a obrigatoriedade do imposto sindical, que a reforma acabou com a obrigatoriedade. Não acabou com o imposto. Quem quiser continuar pagando o imposto sindical poderá continuar pagando, mas ele deixa de ser obrigatório. No restante, as mudanças vieram para dar mais liberdade, para dar mais autonomia para as pessoas, sem retirar um direito sequer. Quem tira direito de trabalhador é desemprego. O desemprego tira o direito do trabalhador. E nós temos hoje no Brasil e também na Paraíba milhões de desempregados. E precisamos fazer com que o Brasil volte a crescer, volte a se desenvolver para ter emprego para as pessoas. Então, tem um mandato que se destaca, graças a Deus, que traz recursos para o Estado, traz recursos para os municípios, que aprova a lei, uma voz respeitada, uma trajetória de ética, de compromisso com os mais pobres, com o povo verdadeiro, com o povo que conhece a minha forma sempre muito respeitosa de tratar as pessoas, a forma digna de ouvi-las, de tratá-las com carinho, com respeito. Respeito, essa é a palavra-chave. Eu trato as pessoas com respeito, sem prepotência, sem arrogância, sem perseguição, como infelizmente alguns outros costumam fazer da política. Senador, o senhor também tem sido uma voz na luta pela transposição do Rio São Francisco. Qual a esperança que o senhor traz para nós sertanejos? Até quando vamos receber essas águas do rio aqui no Alto Sertão, em especial na Paraíba? A previsão é que em julho a água esteja chegando na fronteira do Ceará com a Paraíba. Infelizmente a obra atrasou e atrasou muito. Ela está com mais de 5 anos de atraso em relação às primeiras promessas que foram feitas de conclusão. Graças a Deus choveu e a chuva nos permite ter um pouco mais de tempo para que a obra fique concluída. Porque é assim, quando Deus quer, resolve num dia. Nós tivemos uma seca de 7 anos, mas quando Deus quis, choveu, os açudes recarregaram, uns mais, outros menos. Alguns açudes já chegaram até a sangrar, os pequenos barreiros cheios, os pequenos açudes também tomando água. Isso dá um alívio imediato e permite esperar um pouco mais, com tranquilidade, a conclusão da obra que acontecerá esse ano como sem falta. A partir do eixo norte concluído, aí vem a luta pelo ramal Piancó, que é a
perenização do rio Piancó, através de um canal que será feito de Mauriti, no Ceará, até a cidade de Conceição, no Vale do Piancó. Ali tem um açude chamado Açude de Condado. Não é a cidade não, é o açude. Então vai naquele açude de Condado, em Conceição, e a partir do açude de Condado pereniza o rio Piancó para levar a água da transposição até Curemas, Mãe d'Água. Será uma obra redentora, é uma obra cujo custo-benefício é extraordinário, porque não é uma obra tão cara, estima-se em 250, 300 milhões no máximo essa obra. Pelo tamanho do benefício, é pouco dinheiro. Então, a transposição no eixo norte, a previsão é que conclua-se agora em julho. É esse o cronograma que o Ministério está mantendo, está reafirmando. Tivemos mais um problema agora, porque a empresa que tinha ganho a licitação daquele lote que ficou paralisado, que era o lote 1, desistiu da obra novamente. Então o Ministério está convocando a segunda colocada dessa licitação para retomar a obra e manter a previsão de chegada da água na fronteira do Ceará com a Paraíba no mês de julho. Senador, vamos falar um pouco de política. O senhor tem sido mediador, né, de uma discussão política nas oposições. Antes o candidato era Luciano Cartacho, do esquema oposicionista. Não deu certo, ele não saiu, não desincompatibilizou, ficou a questão de Romero, que é seu aliado, também não desincompatibilizou, e agora veio Lucélio como candidato das oposições. E o senhor também tem sido o coordenador de alavancar outros partidos que agreguem a esse propósito político que hoje é das oposições. Como é que o senhor lê esse momento das oposições? Vai haver união, de fato, dos partidos? Há também a questão do senador José Maranhão também, que ainda há tempo de recompor, de conversar a respeito de uma unificação das oposições paraibanas. Eu sempre defendi a unidade das oposições em torno de uma candidatura única. Mas, ao mesmo tempo, eu também dizia que, se não for possível unificar a oposição numa só candidatura, também não é o fim do mundo. Você pode ter nas oposições 1, 2, 3 candidaturas. O importante é que esse núcleo de oposição esteja coeso, unido no que diz respeito à apresentação de propostas de mudança efetiva na Paraíba. Algumas coisas precisam mudar no Estado? Claro que precisam. A gente não pode imaginar que a segurança pública continue do jeito que está nos próximos 4 anos. A saúde, sobretudo no interior do Estado, precisa de mudanças urgentes, mudanças para hoje. Educação também com dificuldades que precisam ser vencidas. E, sobretudo, o emprego. As pessoas estão precisando trabalhar. E toda essa política de aumento de impostos que o governo fez é um equívoco, é um erro muito grande. Eu costumo dar como exemplo uma pessoa que tem uma conta de celular de R$50. Desses R$50 de uma conta mensal de celular, R$15 é só de imposto para o governo do Estado. Então aumentou o botijão de gás, também por conta dos impostos estaduais, aumentou a gasolina por conta dos impostos estaduais também, aumentou a energia, aumentou a conta de água, aumentou o ICMS para o comércio de forma geral, aumentou o IPVA, ou seja, o governo do Estado aumentou enormemente os impostos, sacrificando o comércio, penalizando a indústria e gerando desemprego. Porque quando você tem um momento de crise e aumenta impostos, são medidas recessivas que aumentam o desemprego. Tanto é que a Paraíba está perdendo postos de trabalho, enquanto que um estado parecido como o nosso, como é o Piauí, cria postos de trabalho. No Piauí tem crescido o número de empregos, na Paraíba tem diminuído o número de empregos. Fruto dessa política equivocada de aumentar impostos, que além de sacrificar o comércio e também a indústria, tira da renda do trabalhador. O orçamento familiar fica diminuído quando você paga mais impostos. As pessoas às vezes não notam, as pessoas às vezes não percebem, mas essa é uma política equivocada que precisa também ser mudada. Não é possível mais imaginar que nos próximos 4 anos os impostos continuarão aumentando na Paraíba como aumentaram no atual governo. Então é esse debate que queremos fazer. Aquilo que vem dando certo é prosseguir, né, sobretudo no que diz respeito às obras. É normal que essas obras tenham continuidade e terão, até porque elas são financiadas pelo governo federal. É o que aconteceu quando eu deixei o governo. Além das obras que fiz, várias obras que estavam prontas para iniciar ou já iniciadas foram concluídas no governo do atual mandatário, do governador Ricardo Coutinho. Eu posso dar como exemplo Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima,
Teatro Pedra do Reino, Canal Acauã Araçagi, as estradas que eu já fiz referência, adutoras, construção de casas. Então, quando termina um governo e começa outro, essas obras têm prosseguimento, como tiveram no período em que eu saí, foi sequenciado por Maranhão e depois concluído pelo governador Ricardo Coutinho. É isso que vai continuar. Agora, aquilo que precisa melhorar, tem que melhorar. Não é possível continuar com a segurança pública do jeito que está, com a saúde pública do jeito que está. Então, as obras terão um prosseguimento. Repito, elas são financiadas pelo governo federal, você pode ter certeza que essas obras têm garantia de execução. Agora, é preciso que a gestão do dia a dia, do cotidiano do Estado melhore para cuidar melhor das pessoas, para tratar melhor as pessoas, sobretudo os mais pobres. Senador, me permita, apenas é claro que a gente observa a política da Paraíba do dia a dia e muitos discursos do governador Ricardo Coutinho têm culpado Vossa Excelência por algumas questões internas administrativas pessoais. Por que o governador sempre lhe culpa de algumas questões, principalmente da segurança pública? É um ponto que ele sempre culpa o seu governo, como hoje está acontecendo a onda de crime na Paraíba. Fica muito claro que o governador Ricardo Coutinho tem uma obsessão com o meu nome. Ele tem uma obsessão comigo. Tem alguma coisa na cabeça dele que não faz ele me esquecer. Eu já não sou governador do Estado, né, há mais de quase 10 anos. Quase 10 anos, uma década que eu não sou mais governador. E ele não me esquece. Quer dizer, ele não tem a grandeza de reconhecer que essas obras que ele faz e alardeia, e são obras importantes, todas obras muito importantes, todas elas vieram do meu período de mandato. Ele já encontrou tudo pronto, ele não teve nem o trabalho de fazer a licitação. Então, quando você chega num governo, encontra um Estado organizado financeiramente como eu deixei, onde ele recuperou a capacidade de tomar empréstimo, para que com o empréstimo pudesse fazer novas obras, encontra uma herança bendita, com projetos, com dinheiro e com licitação feita. Foi isso que ele encontrou. Nas obras que eu mencionei há poucos instantes, estradas, Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, Teatro Pedra do Reino, Canal Acauã Araçagi, ele não teve o trabalho nem de licitar essas obras. Essas obras já estavam, inclusive, licitadas. Tem mérito de ter feito, claro que tem, não estou tirando o mérito de quem fez, mas fica muito mais fácil fazer quando você já encontra tudo pronto. Agora, no que diz respeito ao cotidiano, ao dia a dia da gestão do Estado, as coisas pioraram. Pioraram na educação, pioraram na saúde, pioraram na segurança pública, pioraram no tratamento ao comércio, com aumento de impostos e, consequentemente, com o desemprego. E ele demonstra essa obsessão. É uma obsessão, né, de quem tem realmente dificuldade de reconhecer, né, não consegue ter um sentimento mínimo de gratidão. Agora mesmo a bancada federal apresentou uma emenda que vai garantir o funcionamento do Hospital de Santa Rita. Construir o hospital não é a parte mais difícil, o difícil é manter o hospital. Então a nossa bancada fez uma emenda de 70 milhões de reais só para a manutenção do Hospital de Santa Rita. Não se vê e não se escuta uma palavra de agradecimento do governador a esse gesto da bancada. Então é isso, é o estilo dele, é um estilo de fazer política sempre na briga, no confronto, no enfrentamento. Tem essa verdadeira obsessão com o meu nome, mas isso não impede que eu continue trabalhando pela Paraíba. Continuo trabalhando pela Paraíba, pelo Estado, pelos municípios, apesar da obsessão que Ricardo Coutinho tem comigo. Senador, foi o senhor como governador que apresentou a Paraíba Ricardo, principalmente no sertão, quando ninguém conhecia, né? E isso traz com que ele fique com essa obsessão com seu nome. Foi o senhor que apresentou ele a Paraíba diante de um quadro que ninguém conhecia ele. Justamente o seu nome foi que deu bandeira e luz ao nome Ricardo Coutinho. E hoje ele age dessa forma com o senhor. Essa é uma boa observação. Será essa a razão da obsessão? Né? Porque em 2010, quando ele votou comigo e pediu voto para mim para o Senado, ele não dizia nada disso. Então, só pelo fato de estarmos hoje politicamente distantes, porque não concordo com uma série de coisas que o governo faz de errado e não sou obrigado a concordar com o que é errado, sobretudo no que diz respeito à perseguição a pessoas humildes. Milhares de pessoas foram perseguidas, milhares de pessoas são ainda maltratadas, cidades inteiras foram varridas do mapa do Estado.
e tenho a grandeza e a tranquilidade de reconhecer as coisas boas. As estradas são coisas boas? Claro que são, né? Quem é que pode ser contra uma obra belíssima de uma estrada? Um sonho de uma cidade inteira. E eu fico feliz em saber que, por exemplo, o Lastro, Vierópolis, Carrapateira, para citar 2, 3 exemplos, né? Serra Grande, 2, 3, 4 exemplos das estradas que foram feitas, estavam prontas para ser executadas, porque resultam do financiamento da CAF, da Comissão Andina de Fomento, que foi fruto de uma ação do meu governo, a licitação feita durante o governo de Zé Maranhão e que o atual governador executou. Então, essa parte que é boa eu reconheço e tenho que reconhecer, né? Não tenho dificuldade de fazer isso. Agora, o que está errado tem que se corrigir, e tem muita coisa errada. Então, em 2010, quando ele pediu o voto para mim, né, quando ele pediu meu apoio, ele não dizia nada disso. Agora, como são os adversários, tem essa verdadeira obsessão e falta a ele grandeza, falta a ele humildade de reconhecer que existia um trabalho anterior, um trabalho sério, dedicado, que hoje contribui para a realização dessas obras. Se o senhor fosse um professor, sugeria uma nota, uma avaliação da sua gestão, já que o senhor foi também governador, tem características, evidentemente, de conhecimento, como anda no Estado. O senhor avaliaria com alguma nota ou preferia não? Não, acho que essa nota ela pode ser boa em alguns aspectos e ruim em outras, não tem nada absoluto, né? Acho que as pessoas hoje têm a consciência que ninguém é Deus para resolver tudo. Algumas pessoas se acham como Deus verdadeiro. Eu não, eu tenho humildade de reconhecer que sou um mortal, que tenho falhas, que ajudei a Paraíba, ajudei primeiro a organizar o Estado, a equilibrar o Estado, né, a recuperar a capacidade de investimento e do próprio endividamento, porque boa parte dessas obras que foram feitas também resultam de empréstimos que foram tomados agora, que quando eu era governador não podiam ser tomados porque a Paraíba não tinha crédito. E eu limpei o nome do Estado. Isso é um trabalho que poucas vezes se vê, se enxerga, mas é um trabalho importantíssimo. Você pega alguém que tem um nome sujo, limpa o nome, recupera o crédito e essa pessoa consegue progredir na vida. Foi o que aconteceu com o Estado. Limpei o nome do Estado. Então, coisas positivas existem, como não aprovar aquilo que é bom. Agora, tem muita coisa ruim que precisa ser mudada, e a eleição serve exatamente para isso. A Paraíba não vai se conformar com a simples continuidade do que está aí. A continuidade das obras, essa está assegurada porque, eu repito, falo com a experiência de quem já foi prefeito, de quem já foi governador. Essas obras todas, na sua esmagadora maioria, são obras financiadas pelo governo federal. Então, tanto faz ser o governador A, B, C ou D, que essas obras serão concluídas porque os recursos são do governo federal. Agora, é preciso mudar a gestão do dia a dia. A gestão cotidiana, onde o governo, infelizmente tem que se dizer, se mostrou incompetente para resolver os problemas da população. O governo de Ricardo Coutinho está terminando e o fato é que, infelizmente, a segurança pública está um caos. Ele se mostrou incapaz, incompetente de resolver o problema da segurança pública. Na saúde, a mesma coisa. O governo de Ricardo Coutinho está terminando e as promessas que ele fez não foram cumpridas. A saúde piorou e piorou muito na Paraíba, principalmente no interior e nas pequenas cidades onde não existe qualquer tipo de assistência, qualquer tipo de parceria com o governo do Estado. No emprego, as coisas pioraram. A Paraíba está perdendo postos de trabalho, porque nesse âmbito de cobrança de imposto, onde a situação piorou, porque se você hoje paga mais imposto é porque piorou. Quem é que danado quer ficar pagando mais imposto? Então, Ricardo Coutinho aumentou imposto sem parar e isso demonstra uma piora na vida das pessoas, no orçamento doméstico e, sobretudo, na vida das empresas, dos pequenos comerciantes que ficam muito sacrificados. Então, é fazer aquilo que o povo espera. Está dando certo? Prossegue. Está dando errado, corrige. E a eleição serve exatamente para isso, para você ter chance de corrigir o que vem dando errado. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e a sua mensagem aos trabalhadores sertanejos que nos acompanham agora e também através do nosso portal Repórter PB, os nossos internautas. Agradecer a você, Pereira, mais uma vez pela oportunidade e para todos os internautas, um feliz dia do trabalho, um dia em que quem está trabalhando merece respeito pela dignidade com que trabalha, pelo esforço e a luta, e os que estão desempregados para manter a confiança
no futuro do Brasil. Sobretudo nesse debate que se faz sobre reforma trabalhista, não vá cair nessa conversa que reforma trabalhista tirou o direito do trabalhador, que isso é uma mentira. Isso é uma discussão que alguns sindicatos fazem, porque os sindicatos perderam a obrigatoriedade do imposto sindical. E aí cada trabalhador é que vai dizer se quer ou não pagar o seu imposto sindical, que é um direito que cada um tem. No restante, 13º, férias, FGTS, todos os direitos foram preservados. O que houve foi uma flexibilização, uma modernização de uma lei que era de 1950 e que não podia continuar como está num mundo transformado e moderno como temos hoje. O resto é embate político, é balela, é blá blá blá. Então, parabéns a todos os trabalhadores no seu dia. Sempre lutei pelos trabalhadores, vou continuar trabalhando por eles, pelo povo mais pobre. No meu mandato de governador foi assim, no meu de prefeito foi assim, é agora no Senado como foi na minha primeira legislatura como deputado constituinte, quando defendi o trabalhador rural e principalmente garanti a aprovação do salário mínimo para o pagamento das aposentadorias. Foi um prazer, Pereira. Obrigado. Obrigado, Sandro. Obrigado.